Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá, né, para o estudo 11 do capítulo, continuando, né, a leitura da explicação do capítulo 12 do Apocalipse. Capítulo 9 da Mística Cidade de Deus. São Miguel, vamos lá. E travou-se no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. E o dragão com seus anjos pelejavam contra ele. Havendo manifestado o Senhor o que fica dito aos bons e aos maus anjos, o santo príncipe Miguel e seus companheiros, com a divina permissão, pelejaram com o dragão e seus sequazes. Uma batalha admirável, combate de entendimentos e vontades. Com o zelo que ardia em seu coração pela honra do Altíssimo e armado com o poder divino e a sua própria humildade, São Miguel resistiu à desvanecida soberba do dragão. Então, a guerra deles era uma guerra de entendimentos e de vontades. Muito interessante, né? Diferente. Não é de armas de batalha, né? São armas de entendimento, falando, se comunicando, né? É como se fosse uma reunião, né? Um bate-boca, né? Uma reunião, né? Como se fosse uma discussão, né? É mais ou menos isso. Com o zelo que ardia no coração de Miguel pela honra do Altíssimo e armado com o poder divino e sua própria humildade. Então, a humildade de Miguel é muito maravilhosa, né? Porque ele não se ensoberbece diante das coisas que foram ensinadas por Jesus, né? Dadas por Deus aos anjos. Ele não foi como Lúcifer, né? Que não concordou com as coisas que Jesus falou, com tudo que Jesus mostrou sobre Maria, sobre o encarnado, né? O verbo encarnado. Ele não vai contra nada que Deus ensina. Né? É o que Deus pede para nós, né? Que nós sejamos assim como São Miguel. Nessa crise da igreja que eu comecei a fazer um vídeo hoje. É o que Jesus pede para nós, que a gente não seja como Lúcifer, né? Que a gente não tenha comportamentos igual aos rebeldes, aos anjos rebeldes. Na igreja, o que Deus pede para a gente ser igual aos anjos bons, né? Ser igual aos anjos bons. Igual São Miguel. Então, Jesus pede para que a gente seja obediente, humildes, pequenos, que a gente prefira perder, né? Sempre perder a discussão para aquele que é
soberbo, né? E deixar para Deus corrigir os soberbos. Não a gente querer corrigir eles, porque a gente não vai ter poder para isso, né? Na nossa igreja a gente pede, deixa para Deus. Deixa que Deus corrija os soberbos. Deixa que Deus corrija os rebeldes. A gente continua firme, né? Fiel, obedientes. Igual os anjos ficaram, né? Os anjos não sabiam o que ia dar nisso, mas eles confiavam em Deus, sabiam que Deus ia resolver isso. Deixam Deus ser Deus, né? E não ficam querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não, eles foram lutar contra os anjos maus, contra o dragão, em defesa da honra de Deus, né? Em defesa da honra de Deus, mas confiando em Deus. A gente pode, hoje, na batalha que nós estamos na Terra, que é bem parecida com a batalha de Miguel com os anjos maus, hoje nós estamos também numa guerra, né? E nós estamos também apresentando nossos entendimentos, a nossa vontade, né, de poder ser santos e tal. E a gente vai contra o pensamento de muitas pessoas, né? Ontem mesmo eu postei, né, sobre a vacina, que eu não concordo com vários padres que estão falando, né? Tem um padre que está falando que a marca da besta é a vacina. Aí eu peguei e postei falando que ele tá errado, né? Então é uma batalha não de revolta contra o sacerdote. No meu caso, não. Eu não tô indo contra o sacerdote, mas contra o entendimento dele, né? Ele entendeu errado, entendeu? Tá entendendo as coisas erradas, né? E apresentando os meus entendimentos e a minha vontade de ser santa, né? E a minha vontade de ser santa me pede para tomar a vacina. Porque Jesus, ele vai e confirma várias e várias vezes, né? E fica rodeando a gente com confirmações de que a vacina não é uma marca de besta nenhuma. Então, ontem eu postei isso também, o que é a marca da besta, né? Postei o capítulo da Valtorta, que fala também que Jesus vai e confirma também que não é problema você tomar vacina. Então, a gente tem que falar. Falar, isso é normal, a gente pode falar. Nós estamos numa guerra, né? Mas com humildade. Humildade, a gente não vai contra o Papa, a gente não vai contra a ordem principal, que é o Papa que está dando. A gente toma vacina também. E vários outros padres que estão com o Papa. E nós estamos numa guerra muito terrível de um cisma católico, que a gente tem que apresentar esse cisma. Tem que mostrar que a gente está no meio de uma confusão muito grande, que é permitida por Deus, né, na divina vontade. A gente se resigna, tem que aceitar isso aí. É Deus que permitiu essa purificação da igreja, tá, né, limpando a igreja. E o que mais é complexo, né, nesse cisma da igreja, é que ninguém tá errado. Ninguém tá totalmente errado. Assim, não tem uma parte que está totalmente errada. Mas a gente que é filho da divina vontade, a gente fica neutro. A gente tem que olhar de fora, né? Neutro. Não pode entrar nessa batalha de um lado nem do outro. A gente não pode se posicionar nem de um lado nem de outro, porque os dois lados não estão plenamente errados e também nem estão plenamente certos, né? A parte modernista da igreja está erradíssima, terrivelmente erradíssima, né? Terrivelmente perigosa, caindo quase no abismo, sabe? Rodeando o abismo, né? E ouvindo muito mundo, então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fica vendo assim, parece que estão numa corda bamba, né? Uma hora cai, de repente uma hora cai. Dá um mal-estar na gente horroroso ficar vendo os modernistas andando na corda bamba, né? Meu Deus, é horrível olhar eles andando na corda bamba. Ai, meu pai, qualquer hora eles aprovam o casamento gay. Qualquer hora eles vão aceitar os contraceptivos. Qualquer hora, né? Ai, meu pai, misericórdia. A gente não sabe para onde que eles vão, né? Porque eles não dão uma clareza pra gente, né? Para onde que eles estão indo. É complexo o negócio. Aí os tradicionalistas, os neotradicionalistas, choque por Deus, cada vez mais revoltados
e aí formando suas próprias igrejas, formando suas próprias, entre aspas, seitas dentro da igreja, né, e se separando, né, do corpo místico, fingindo que tá no corpo místico, mas não tá. Oh, meu Deus, misericórdia, mas já saíram, quando não obedecem mais o Papa, já saíram da igreja e acham que eles que são a verdadeira igreja. É ridículo, ridículo. É ridículo um negócio desse, mas... E tem os tradicionalistas que não saíram da igreja, mas que ficam brigando e ficam no meio termo, e aí não... fica uma loucura, é uma coisa horrorosa. E a gente, filho da divina vontade, fica do lado da cabeça. A gente se esconde lá na cabeça de Jesus, né? Faz uma coroa para Jesus e ficamos lá, né? Tentando acalmar as dores de Cristo, passando a mão passando, né? A febre de Jesus está muito pesada, a febre da igreja, Jesus com a febre. Jesus com uma febre, e a gente tentando passar o paninho na testa de Jesus. Nós, os filhos da divina vontade, tentando passar o paninho na testa de Jesus, falando que a gente está do lado dele, amando ele, que a gente quer ajudar ele, e a gente faz o que for possível, o que ele quer, na divina vontade, a gente vai tentar resolver, né? E assim a gente vai tentando cuidar de Jesus, né? Ai, Pai, misericórdia. Com zelo que ardia em seu coração pela honra do Altíssimo e armado com o poder divino de sua própria humildade. Vamos lá com Miguel, vamos São Miguel, vamos juntos, São Miguel. Resistiu à desvanecida soberba do dragão, dizendo: digno é o Altíssimo de honra, louvor e reverência, de ser amado, temido e obedecido por toda a criatura. É poderoso para fazer tudo quanto quer, nada podendo querer que não seja muito justo. Incriado e sem dependência de outro ser, deu-nos gratuitamente quanto temos, criou-nos e formou-nos do nada, e do mesmo modo pode criar outros seres, quando e como for de seu beneplácito. É razoável que, prostrados e submissos em sua presença, adoremos sua majestade e real grandeza. Vinde, pois, anjos, segui-me e adoremo-lo, louvando seus admiráveis e ocultos juízos, suas perfeitíssimas e santíssimas obras. É Deus Altíssimo, superior a toda criatura, e não o fora se pudéssemos compreender suas grandes obras. E o não fora se pudéssemos, né, superior a toda criatura, e não o fora se pudéssemos compreender suas grandes obras. Então, como que a gente vai... Se a gente puder compreender as grandes obras de Deus, ele não é superior a nós. Então, a gente não entende, por isso que a gente é pequeno, né? E aceitamos essa pequenez. Ele é infinito em sabedoria e bondade, rico em tesouros e benefícios, Senhor de tudo, não necessita de ninguém, pode comunicá-los a quem mais servido for, não podendo errar em sua escolha, pode amar a quem quiser, dar-se e elevar, criar e enriquecer a quem for do seu gosto, e em tudo será sábio, santo e poderoso. Adoremo-lo com ações de graça, pela maravilhosa obra da encarnação e dos outros favores para o seu povo, inclusive sua reparação, caso cair. A este suposto de duas naturezas, divina e humana, adoremo-lo, reverenciemo-lo e recebamo-lo por nosso chefe, confessando que é digno de toda honra, glória e magnificência. Autor da graça e da glória, reconheçamos sua virtude e divindade. Tá vendo? Olha que lindo que São Miguel fala. Tá vendo tudo que São Miguel tá falando? A este de duas naturezas, divina e humana. Então, olha que coisa mais linda, né? Jesus, ele é de duas naturezas, divina e humana. Não é por isso que ele se acha um monstro. Lembra que eu falei que Jesus se acha um monstro? Por causa disso, né, dele ser tão diferente de nós, né, nessa realidade de ser divino e humano. Mas é 100% humano, 100% divino. E ele é tão maravilhoso, tão lindo, tão maravilhoso. E a gente, né, somos a bela e a fera, né? Nós temos que amá-lo. Tem gente que não deve gostar, né, de eu chamar Jesus de monstro. Mas é ele que se acha assim às vezes, né? Ele que falou para mim que se acha assim, né? E que ele veio se encarnar no seio de Maria como uma pequenina criança justamente para não dar medo na gente, né? Para não aparecer de repente gloriosíssimo com os olhos de fogo na nossa frente
Ele preferiu aparecer como um ser humano, né, nosso Deus. Ele quis para poder, né, não despertar temor em nós, porque ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é infinito, ele é misterioso, ele é tudo de grande, de grande, de grande. Então ele se acha perto de nós muito grande. Então nós somos piquitiquitos e temos medo dele, né? Nós temos medo dele. Temos medo, sim. Se ele aparecer e querer fazer as coisas, a gente vai ficar com medo. Se ele aparecer na nuvem, né? Aquela nuvem que ia, né, por cima do povo hebreu, dá medo. Nossa Senhora. Ainda mais porque tinha gente que morria quando chegava perto da arca. Moisés, ele mostrou um Deus, assim, muito, muito forte. Ele não podia nem olhar para o rosto de Deus, né? Então, naquele momento ali, né, foi complexo o negócio. Né? Eles tinham medo, né, de Deus. E esse medo fez com que eles não amassem a Deus. Tanto que o povo começou a adorar outros deuses. Fazer o bicho lá de, né, adorar um bezerrinho de ouro. Era muito mais bonitinho um bezerrinho de ouro para eles do que Deus. Do que aquela nuvem estranha que estava no céu. Né? Para eles era muito complexo. Né? Então, é por isso que Jesus fala que é complexo para a gente, né? E então ele veio e apareceu como uma criancinha para a gente, como um homem, para a gente poder não ter medo dele, se aproximar dele. Eu não tenho medo dele nem um pouco. Ele é o meu amado, meu esposo da alma, Jesus Cristo. Ontem na Valtorta, que lindo ele falando com João de Endor. Vocês viram que coisa mais linda? Quem não viu, eu acho que é o capítulo 311. O último capítulo que eu pus no canal ontem, 311. Deixa eu só confirmar. Não, 312, perdão. 312, capítulo 312 da Valtorta. Mostra o Jesus lindo, 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 lindo. De tão carinhoso, de tão preocupado, de tão... Nossa, que Deus é aquele, meu Pai do céu. Né? Mostrou ser tão humano, tão pequeno, tão humano, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão cuidadoso, né? Nossa, tão cuidadoso. A palavra certa, não tem que falar. Batalha angélica. Com estas armas pelejavam São Miguel e seus anjos, combatendo com fortes raios ao dragão e aos seus asseclas armados de blasfêmias, credo. Defrontando o santo príncipe, mas não lhe podendo resistir, enfurecia-se pelo tormento que sofria, desejara fugir. Então, defrontando o santo príncipe, mas não lhe podendo resistir, enfurecia-se. Então, o santo príncipe é Miguel. Defrontando o santo príncipe, mas não lhe podendo resistir, não podia resistir a São Miguel. Enfurecia-se, e pelo tormento que sofria, desejava fugir de São Miguel, pelo tormento que fugia pela santidade do príncipe, pela humildade do príncipe. Para ele, para o soberbo, dói ficar ouvindo a humildade do outro. Dói. Né? Tem muitas pessoas que vão sentir uma repugnância de nós, os filhos da Divina Vontade aqui no nosso canal. Tem pessoas que vão ouvir os nossos vídeos e vão falar, Ieca, que jeito ridículo de servir a Deus, que jeito horrível de falar de Deus, né? Totalmente feio. Eu prefiro falar como São Tomás de Aquino, como São Santo Agostinho. É muito mais bonito falar de Deus assim, né? Eu quero me revestir da maior teologia católica, né? Eu tenho que ser o maior... Nossa Senhora, tem gente que é assim. Aí a gente é tão simples, tão simples, tão simples, tão pequenos, e Jesus quer a gente. Ele falou no capítulo 312 que ele quer nós. Ele falou que ele quer os pequeninos, os humildes. Ele não quer essas pessoas que ficam falando que eu tenho que ser igual São Tomás de Aquino, eu tenho que ler, eu tenho que falar como a Santa Teresa d'Ávila. Eu tenho que ser assim, né? Eu tenho que saber teologia, filosofia, bem bonito. Só esses que vão servir a Deus bonito, né? E aí vou lá e tal, na igreja, e vou fazer as orações, né? Liturgia das horas,
né? E ofício divino, e vou ler coisas chiques. Coitados. Jesus quer os pequenos. Jesus quer os pequititicos, só os pequititicos que acreditam nas místicas católicas. Acreditar nas místicas católicas, Luísa Picarreta, Valtorta, tem que ser pequenininho para acreditar. Tem que ser humilde. Para entender os escritos da Luísa Picarreta, tem que ser a pessoa muito humilde. Não tô falando que eu sou humilde, não. Eu quero ser. Qual São Miguel? Espero que eu consiga. Luto e peço para Jesus me ajudar todo dia. Todo dia para ele me ajudar a entender, né? Porque eu quero muito amar a Jesus e ajudar a Jesus e servir o próximo. Só isso, mais nada. Não quero mais nada. Não quero mais nada, não quero aparecer para ninguém, não quero que me considere, não quero ser reconhecida, não quero ser lembrada, não quero nada, quero ser cada vez mais invisível. E dá a impressão de quando eu falo isso que eu quero parecer, mas não é, eu não quero mesmo. Quero sumir da face da terra, se for possível. A vontade divina, porém, ordenara que fosse não apenas castigado, mas também vencido o demônio. E ao seu pesar, conhecesse a verdade e o poder de Deus. Então, a vontade divina, ela, quando ela ordena as coisas, e até hoje ela é assim, ela quer que ele seja não apenas castigado, mas que ele seja humilhado, vencido, que ele conheça a verdade, mesmo que tenha que vomitar ouvindo a verdade, porque ele vomita um mar né, um rio de blasfêmias, um rio que quer submergir o mundo, quer afogar a mãe de Deus, né, nessa vomitar. Ele vomita, ele sente enjoo quando ele ouve as palavras de São Miguel, a humildade de São Miguel. Então, ele vomita de nojo, porque ele é igual a esses caras, entendeu? Que acha que Deus tem que ser São Tomás, tem que ser coisa chique. Não tô falando que São Tomás tem a ver com demônio, não. Judiação, nada a ver. São Tomás é muito santo, santo demais. Mas tô falando assim, as pessoas, elas ainda são muito soberbas, entendeu? Muito soberbas. Hoje na igreja tem muitas pessoas que dão as mãos para Satanás, entendeu? Infelizmente, usando a soberba. Tem que ser humilde. Humilde. Não tô falando que São Tomás, não. Tô falando conhecimento. Você quer conhecimento. Você quer ser, né, ter o maior conhecimento da Igreja Católica. Você quer ser revestida. Nossa, você quer ser um expert do catecismo. Um expert em teologia, né? Mas só que não adianta você querer falar tão difícil e não ser entendido. E não querer as mesmas coisas que Deus quer, né? Então é isso que é importante, entendeu? Então, a verdade está aqui nas místicas, mas a pessoa vai e gospe nas místicas e fala, não, eu não vou ouvir a Luísa Picarreta, eu vou ouvir só São Tomás de Aquino. Então isso é soberba, não é se abaixar, não é tentar um diálogo, entendeu? Então tem gente que é assim na caminhada. Então eu tenho que trazer esses elementos porque é Jesus que pede para mim trazer. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, você que lê Santo Agostinho, abaixe-se. Desça um pouquinho e leia a Valtorta. Desça e leia Santa Ágreda. Desça e leia a Maria Cecília Baige. Desça e leia a Luísa Picarreta. Tá? Jesus apareceu para elas. Então, se Jesus apareceu para elas e falou com elas, vocês têm que pensar nisso, né? Elas são mulheres, não são homens muito estimados na igreja, mas elas não são bispos, né? Não são padres. Elas não são. Eu sei que não são. Mas elas foram escolhidas por Jesus como profetas, porta-vozes de Jesus. Vocês não vão ouvir? Então, Jesus não é valioso. Só é valioso o status do bispo, Santo Agostinho. Só é valioso o padre, que é santo, canonizado. Elas que não são canonizadas, então elas não vale a pena ouvir. Vocês estão entendendo?
Ah, só é canonizada Santa Teresa, doutora da igreja, então ela eu posso ver. Ah, Santa Teresinha, doutora da igreja, eu posso ouvir. A Aline, essa eu posso. Porque eles fizeram um processo enorme para poder considerar isso. Tal, tudo bem. Mas elas não, as verdades delas não atrapalham você entender a Luísa. Por que que não pode? Então a gente quer trazer esse elemento, né? É importante. A verdade está também. E está na atualizada, né? A verdade, ela é atualizada um pouco, trazida para esclarecer. Não que a Luísa Picarreta está trazendo uma moderna verdade, nova, verdade, sim, que não é verdade. Não, é uma coisa velha, mas que não foi explicada por Deus antes, que o Espírito Santo revelou agora, né? Uma nova santidade que o Espírito Santo revelou agora. Então, ele esperou que a gente entendesse. Aí Jesus explica por que veio agora. Jesus explica por que essas coisas vieram só agora. Então, você tem que ler para poder ver o que Jesus tem para explicar. Ele explica tudo no livro da Luísa. Então, você tem que ter um pouquinho de boa vontade, né? Para poder ler essas místicas. Um pouquinho de boa vontade, estuda um pouquinho, não vai fazer mal. Não vai fazer mal, não. Né? Deus, aí ele blasfemava dizendo, Deus é injusto por elevar a natureza humana acima da angélica. Eu sou o mais excelente e formoso anjo, e a mim se deve a exaltação. Hei de estabelecer meu trono acima das estrelas, conforme Isaías 14:13, e serei semelhante ao Altíssimo. Gente, é muita soberba, né? Não me sujeitarei a ninguém de natureza inferior à minha. É muito. E ele acha que tá certo. Então, você que pensa igual o Lúcifer, é igualzinho, você tá pensando igualzinho. Eu não vou submeter, eu tô lendo São Tomás de Aquino, doutor da igreja. Santo Agostinho, doutor da igreja. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Eu não vou me submeter a ler uma serva de Deus. Não vou me submeter a ler Valtorta de jeito nenhum. Não, eu vou ler sempre o mais elevado. Então, entendeu? Como que não é diferente? Você pode imaginar que não é diferente? Não pensa diferente de Lúcifer? Lúcifer pensava assim, Deus é injusto por elevar a Luísa Picarreta acima dos doutores da igreja. Deus é injusto por elevar a Luísa Picarreta para ser parte da trindade, ela trindade junto com Nossa Senhora. Não, ela tinha que ter escolhido, ele tinha que ter escolhido a doutora da igreja, a Santa Teresinha. Deus é injusto por elevar a Luísa Picarreta, aquela velhinha, sem graça, acima desses doutores da igreja. Elas são muito mais excelentes e formosas. A elas que se deve a exaltação. Nós vamos colocar a Santa Teresinha no trono acima de todos. E eles serão semelhantes o mais possível a Deus. Não me sujeitarei a uma santa de natureza inferior, a Santa Teresinha, a Santa Teresa, o Santo Tomás, não. Nem consentirei que alguém preceda elas e seja maior do que elas. Então, olha só. Né? Então, tome cuidado. Tem muita gente que pensa desse jeito. Eu preciso trazer essas verdades para esse texto. Vocês podem não gostar, mas eu tenho que trazer. Jesus que pede. Eu não estou aqui para fazer minha vontade. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Faziam-lhe eco os apóstatas, né? Concordavam com Lúcifer, os seus sequazes. Ao que lhes replicou São Miguel, dizendo: quem há que se possa igualar e se comparar com o Senhor que habita os céus? Acaba, inimigo, com tuas formidáveis blasfêmias, e já que a iniquidade se apoderou de ti, separa-te de nós, infeliz, e caminha com a tua cega ignorância e maldade para a tenebrosa noite e caos das penas infernais. Quanto a nós, ó Espíritos do Senhor, reverenciemos esta ditosa mulher que há de ministrar carne humana ao eterno Verbo, e reconheçamo-la por nossa Rainha e Senhora.
Então, nós falamos como São Miguel, acaba inimigos das verdades da divina vontade, com as tuas formidáveis recusas, já que a iniquidade se apodera de vocês por se acharem tão maiores, tão inteligentes, porque entendem São Tomás de Aquino, os doutores da igreja. Separem-te de nós, infelizes. Caminhem na sua cega ignorância e maldade para uma tenebrosa noite e caos das penas infernais. Tomara que não, né? Que eu não desejo mal para ninguém. Quanto a nós, ó Espíritos do Senhor, pequeninos filhos da divina vontade, reverenciemos, junto com a Nossa Senhora, a Luísa Picarreta, que trouxe para nós as verdades do livro do céu, dando voz e vez ao eterno Verbo que quer comunicar o reino da divina vontade, e reconheçamos-la a ela como também nossa mãe, junto com Nossa Senhora, a Luísa Picarreta, mãe dos filhos da divina vontade. Não tem problema nenhum eu falar isso, não tem problema. Jesus quer que eu faça isso para defender a Luísa Picarreta. Tem muita gente que não quer facilitar mesmo, para a gente poder, né? Tem gente que não quer ouvir a Luísa nem por reza braba. Jesus mostra. Então, para esses que de repente chegarem no meu canal, vão encontrar alguém que defende, tá bom? Lúcifer precipitado do céu. Nesta peleja, aquele grande sinal da rainha servia para os bons anjos de escudo e arma inofensiva contra os maus. Então, nesta peleja, aquele grande sinal da rainha servia para os bons anjos de escudo, muito bom, e arma ofensiva contra os maus. À sua vista, os argumentos e contradições de Lúcifer perdiam a força e se aniquilavam, não podendo suportar os mistérios representados naquele sinal. E assim como pela virtude divina havia aparecido aquele sinal, quis também Sua Majestade fazer surgir o outro sinal do dragão vermelho. Nessa figura foi ignominiosamente expulso do céu, com espanto e terror de seus sequazes e admiração dos santos anjos por aquela nova demonstração do poder e justiça de Deus. Então nós também pequenininhos, nessas guerras que nós estamos, nós temos também um escudo muito maravilhoso, né? Que é a Nossa Senhora, que está do lado da Luísa Picarreta, com o livro A Maria no Reino da Divina Vontade, né? Nós temos a nossa Mãe Santíssima, que está do nosso lado também, que a gente pode apresentar esse livro, podemos apresentar as 24 horas da paixão, né? Para poder falar, olha, tá vendo aqui, ó, a Luísa escreveu aqui, ó, sobre as dores de Cristo, sobre as chagas de Jesus. Ela ama Jesus de verdade e nós amamos também. E a Nossa Senhora está do lado da Luísa, pedindo para a Luísa ser rainha ao lado dela. Então, a gente está do lado a gente tem um escudo, tá? O mal não pode triunfar sobre o bem. Difícil é descrever com palavras o que se passou nesta memorável batalha, por ser enorme a diferença entre conceitos materiais e as operações de tais e tantos espíritos angélicos. Então, olha, o mal não pode triunfar sobre o bem. É difícil descrever com palavras o que se passou nesta memorável batalha. Aí tem essa batalha também no mundo angélico. No livro do mundo angélico vale a pena vocês verem a batalha, né? Porque foi enorme essa batalha. Por ser enorme a diferença entre os conceitos, né, apresentados pelos anjos, né, bons contra os anjos maus. Os maus, entretanto, não triunfaram, conforme Apocalipse 12:8, porque a injustiça, mentira, ignorância e malícia não podem prevalecer contra a equidade, a verdade, a luz e a bondade. Nem tais virtudes podem ser vencidas pelos vícios. Então, ele é muito, muito soberbo demais, né? Ele fala, é injusto, Deus é injusto, né? Muita soberba, você vê que tem uma cega ignorância e maldade, né? Dele, né? É muito importante ver isso. Os maus, entretanto, não triunfaram, porque a injustiça, mentira, ignorância e malícia não podem prevalecer contra a equidade, a verdade, a luz e a bondade. Nem tais virtudes podem ser vencidas pelos vícios, né? O vício de você querer ser grande, né? De você querer
né? Estar do lado dos grandes por status, essas coisas não faz você vencer. Não faz você vencer, né? Por isso diz o Apocalipse: daí em diante seu lugar não foi encontrado no céu, com os pecados que cometeram. Estes ingratos anjos tornaram-se indignos da eterna visão e companhia do Senhor, e sua lembrança apagou-se da sua mente divina, onde antes da queda estavam gravados pelos dons da graça que lhes outorgara, privados do direito que tinham aos lugares que lhe haviam sido preparados sob a condição se eles obedecessem, né? Eles tinham um lugar lá no céu se eles tivessem sido obedientes. Este direito transferiu-se aos homens e a estes foram reservados. Então, os lugares dos anjos que caíram estão reservados a nós, seres humanos. E Jesus fala que é para os filhos da divina vontade, viu? É. Tão apagados foram os vestígios dos anjos apóstatas, que jamais serão encontrados no céu. Então, eles falam, essas pessoas que são fãs dos doutores da igreja, que ficam defendendo os doutores da igreja, né? Eles vão falar que esses lugares são para os apóstolos, para os profetas, né? Eles não sabem de nada. Não sabem de nada. Porque no livro do céu, Jesus fala que esses lugares são para aqueles mais pequeninos. E na palavra de Deus no Evangelho ele fala, né? Quanto mais pequeno você for, mais alto no céu você vai ser. E essas pessoas não são pequenas, elas são grandes. Parecem que elas são pequenas, mas elas não são. Elas são humanamente muito grandes, muito consideradas na humanidade, na mente humana. E quanto mais na humanidade é considerado, é mais aparece. Então aí você pensa, então eles serviram tanto, morreram, foram profetas que morreram, deram as suas vidas, né? Os apóstolos deram suas vidas para Cristo. Então eles merecem, porque eles deram suas vidas, largaram tudo para seguir Jesus. Esses doutores também deram tudo para seguir, morreram, né? Morreram novos e tudo mais, deram suas vidas. Aí você fala para mim que uma leiga que vive na divina vontade, ela pode estar no lugar dessas pessoas lá no céu. Eu não concordo. Não concordo. Então, tem gente que não vai concordar. Mas Jesus fala que o filhinho da divina vontade é pequeno. E o maior no reino dos céus é aquele mais pequeno. Aquele que menos quer da terra, que menos quer aparecer, que menos quer de Deus, aquele que mais ama e que menos quer de Deus, que é o mais pequeno, que é o que vai ter o lugar no céu. São Miguel, ele vê o lugar de São Miguel, comparado ao Lúcifer. A classe de anjo que São Miguel é, eu não sei detalhes, né, porque eu não sou tão estudiosa assim nessa parte, mas a gente já ouviu falar que São Miguel, ele é uma classe bem menor, bem inferior, comparado ao Lúcifer. Bem menor mesmo. Mas aí eu não lembro, porque não dá para guardar tanta informação na cabeça assim, né? Só sei que ele é uma ordem, uma hierarquia bem inferior a Lúcifer. E ele hoje é um príncipe. Alcançou um lugar pela pequenez, pela humildade. Um lugar muito grande lá, ao lado de Maria Santíssima, né? Como guerreiro, príncipe, o exército, né? Dos anjos. Né? E o exército de lá é de conhecimento, né? De grandeza do conhecimento. Castigo dos anjos maus. E foi lançado aquele grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, que engana todo o orbe, foi precipitado à terra com seus anjos, transformado em dragão. Foi Lúcifer precipitado do céu pelo santo príncipe São Miguel por aquela invencível palavra: quem como Deus? Tão poderosa que pôde derrubar com formidável ignomínia as profundezas da terra aquele soberbo gigante e todos os seus exércitos. O céu foi fechado para eles. Eles nunca mais puderam entrar no céu e eles sofrem demais por isso. Um castigo muito grande não poder hoje ver a face de Deus. Nunca mais.
E aí, para eles ficam com dor no cotovelo. Hoje eles têm, somou a dor do cotovelo. Sabe? O negócio de ombro, se você dá de ombros, tá bom. Ele não quer saber de mim, também não quero saber dele. Ele não quer mais eu, então também não quero mais ele. Então é assim que o dragão hoje pensa. Ele não quer saber de mim, então também não quero saber dele. Então eu vou fazer de tudo para poder ele ser humilhado. Para poder humilhar ele com os homens. Vou transformar os homens em demônios. Vou transformar os homens em filhos demônios, meus filhos. Só para enfiar a goela abaixo de Deus. Não é que eu amo esses meus filhos. Na verdade, ele é um dragão que ele tem os filhos lá, os homens demônios, não para poder cuidar dos homens demônios, da casa dos homens demônios, cuidar dos homens demônios, para matar, roubar e destruir, escravizar, para sugar todo o poder que os homens demônios dá para ele, na vontade humana que é poderosa. O que ele pudesse sugar, e depois que o homem morre, não tem mais poder, e aí vira lixo, vira comida para os demônios. Vira comida, vira pasto. Jesus falou assim que o ser humano vira pasto para os demônios pastar em cima. Jesus fala no livro do céu que o ser humano, quando vai seguindo o dragão, segue o dragão, dá as mãos pro dragão, o dragão engana, acha que é feliz porque está seguindo o dragão, curte a vida na terra, curte a vida na terra, curte a vida na terra. Aí o dragão sugou tudo que podia sugar daquela pessoa. Aí essa pessoa morre. Quando ela morre, o dragão pega essa pessoa e põe lá no inferno, nas chamas infernais. E a pessoa vira pasto. Jesus falou, a pessoa vira pasto. Valeu a pena seguir o dragão? Valeu a pena ser filho desse pai? Não vale. É um pai que faz de você um pasto para ele pisar. Vai seguindo ele para você ver. Prefere ele para você ver. Prefere pensar como ele, revoltado, ser rebelde como o dragão é, seguir os exemplos do dragão. Estude bastante para você ver o que você não deve fazer. Estude bastante para que você seja cada vez mais como São Miguel, humilde, como Maria Santíssima, como Luísa. Estude bem essas pessoas boas e seja como elas. Fuja do dragão. Estude quem é o dragão para você saber o que não fazer, para que nunca seus pensamentos sejam parecido com o do dragão, nem por um segundo. Eu queria, eu acho que Deus é injusto. Eu quero, por quê? Porque essas palavras sumam do seu vocabulário. Por quê? Não mate a Deus. Tudo que tem porquê, se você ficar perguntando, por que tem que ser assim? Por que a Luísa tem que ser, por que ela não é canonizada? Por que a Luísa não é santa? Ela tem que ser santa, eu vou seguir ela quando ela for santa. E não sei o que. E por que ela não é santa? Por que não sei o que? Por quê? Porque tem alguma coisa aí. Ela fez alguma coisa errada porque ela não é santa. Por que ela já está quase 100 anos daqui a pouco que ela morreu e ela não foi ainda canonizada? Tem alguma coisa errada? Ela não é tão poderosa assim. Tem gente que é assim. Tem gente que, eu só vou ler a Luísa quando ela for santa. Coitado. Seja pequeno, filho. Seja pequenininho. Seja pequenininho. Seja pequenininho, para com isso. Então, gente, eu preciso falar essas coisas. Desculpa, tá? Se vocês não gostam que eu falo assim, mas eu preciso, tá? Ali, com sua infelicidade e castigo, começou a receber os novos nomes de dragão, diabo, Satanás, privado da felicidade e honra que desmereceu. Foi também despojado de seus honrosos títulos, adquirindo os que traduzem sua ignomínia. E a maldade que intimou a seus confederados para enganarem e perverterem os habitantes do mundo manifesta sua iniquidade. Deste modo, aquele que presumia destruir os povos foi lançado aos infernos e às profundezas do lago de fogo, como diz Isaías no capítulo 14, versículo 15.
Seu cadáver foi entregue à podridão e aos vermes de sua má consciência. Em Lúcifer cumpriu-se tudo o que o profeta escreve naquela passagem. Então ele é um ser podre. A sua consciência é má, cheia de vermes. Então não vai atrás desse pai, não seja filho desse pai. Quando você peca e fala por quê, né? Você é filho de demônio, filho do demônio. Quando você fica se levando a sua mente para qualquer coisa, para qualquer dúvida. Ai, a Luísa, ela não é santa porque alguma coisa errada ela escreveu, alguma coisa errada tá aí, eu não vou seguir ela. Esse tipo de comportamento é verme na sua cabeça. Verme. Que você dá atenção na sua vontade humana. Cuidado, não fica com esse verme. Não se entrega a esse pai Satanás. Não se entregue. Seja pequeno, se esvazie, seja vazio. Morre para si mesmo. Morre para suas próprias opiniões humanas, que são muito baseadas no que o humano pensa. É esse tipo de coisa que é o reino humano contra o reino divino que a gente está apresentando no nosso canal. Tá bom? Ó, tudo que o jeito de humano pensar é muito parecido com o jeito demoníaco de pensar. Então, manda embora. Cospe isso. Não queira isso não. Renuncia isso aí. Qualquer opinião que você tenha, mata a sua opinião. Só ouça a verdade nua e crua de Jesus e fica com a verdade nua e crua do jeito que ela é. E evita dar atenção para os seus pensamentos. Quando os vermes dos seus pensamentos pensarem qualquer coisa, manda calar a boca, corta, queima. É assim que tem que viver o Filho da Divina Vontade, amém? Glorificação dos anjos bons. Ficando o céu despojado, os maus anjos, foi afastado o véu da divindade para os bons e obedientes. Aí Deus apareceu glorioso para eles, face a face. Tá vendo? Ficando o céu despojado dos anjos maus, foi afastado o véu da divindade para os bons e obedientes. Triunfantes e gloriosos estes, castigados aqueles, prossegue o evangelista dizendo que ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que na presença de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ontem Jesus revelou uma coisa para mim, que eu estou pedindo confirmação, mas ele disse que após o aviso, os justos, os bons, já vão ter uma grande parte dos dons do reino da divina vontade. E que vai ser revelado muita coisa pra gente, já corporalmente, materialmente, que a gente vai, sabe, materialmente começar a ter dons de bilocação e tudo mais, né? Da gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vários dons vão ser manifestados após o aviso. E Deus vai escancarar o reino da divina vontade já na terra. Escancarar para que os maus fiquem muito escandalizados mesmo. Então vai se revelar em vida na terra o reino. Então que a gente ficar esperto que está chegando esse dia, né? Jesus está falando para a gente, está chegando o dia do aviso. Agora foi estabelecida a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que na presença do nosso Deus nos acusava dia e de noite. Esta voz ouvida pelo evangelista São João foi da pessoa do Verbo. Então, Jesus que falou. Agora foi estabelecida a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que na presença de nosso Deus os acusava de dia e de noite, conforme Apocalipse 10. Que esta voz era do Verbo, da Jesus, ouvida e entendida por todos os santos anjos bons. Chegaram seus ecos até o inferno, e ali espavoriu e fez tremer os demônios, ainda que não compreenderam todos os mistérios que se encerrava, mas somente aquilo que o Altíssimo lhes permitiu entender para a sua pena e castigo. Então tem coisas lá no inferno que o demônio não sabe. Deus não deixa. Deus não deixa ele saber. O demônio não sabe tudo, não. Não, ele não é tão esperto assim. Não. E tem algumas profetas na internet que falam que o demônio é muito inteligente, que o demônio é muito superior a nós.
Ontem Jesus falou para mim, não. Ixi, ele não chega nem aos pés dos filhos da divina vontade. Nem aos pés. De conhecimento, nem aos pés. Então não pense que o demônio é mais que você. Nunca pense que isso é um pensamento totalmente terrível que Deus não quer. Nunca. O demônio nunca é superior ao homem. Nunca, 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 nunca. Deus tirou do demônio muita coisa. Tirou muita sabedoria. O demônio não sabe nada. O demônio só sabe aquilo que é daqui da terra e que não faz poder nenhum, que não dá poder nenhum. Só temporário, só poder aparente, não é verdadeiro poder. Entendeu? Então, falar que o demônio é mais inteligente, mais sábio que a gente, isso aí é de servo de demônio servo do demônio que fala. Entendeu? Então, é pessoa que já não ouve Deus. É uma pessoa que, de repente, ouvia Deus antes, mas aí se ensoberbeceu e agora não ouve mais Deus, tá? O Espírito Santo que ela ouvia antes não é mais ouvido, ela sumiu. Porque o Espírito Santo não se comunica mais com uma pessoa que se ensoberbece. Uma pessoa que, sabe, que toma e rouba a Deus, os dons de Deus para si. Começa a se soberbecer, a parecer mais do que Deus, mais que o Espírito Santo. Então, se a pessoa começa a aparecer o seu nome, parecer muito forte, né? Aí ela não ouve mais o Espírito Santo, ela começa a ouvir o espírito de porco. E aí o espírito de porco faz com que ela seja serva do espírito do porco, explicando coisas do espírito do porco, que fala que o demônio é mais inteligente que o ser humano. Esse tipo de coisa. E tem profetas, padres, pregadores que ouvem só o espírito de porco, não ouvem mais o Espírito Santo, mas que falam que continuam ouvindo o Espírito Santo, porque já ouviram o Espírito Santo antes. Mas o Espírito Santo antes ouvido amava aquela pessoa porque ela era humilde. Ela parou de ser humilde, começou a ensoberbecer do conhecimento, se achando muito especial perante aos outros. E na hora que ela se vestiu desse sentimento, o Espírito Santo não fala mais com ela. Tentou falar, avisou. Tentou avisar, ela não ouviu, ele não ouviu. E aí, infelizmente, aí ela não viu, continuou, né, no caminho que ela estava indo, de soberba cada vez mais. E aí o Espírito Santo não pode mais falar com a pessoa, porque não fala. E aí ele se fecha, né? Se fecha não, ele se retira. E aí quem toma posse do lugar onde o Espírito Santo deixou vazio? O espírito de porco. E aí a pessoa continua seu trabalho de profeta, mas sem ouvir Jesus, mas ouvindo o espírito de porco. Tem muita gente assim hoje, em canais do YouTube, servindo, falando que é servo de Deus, mas não é servo de Deus. É triste. E fala em nome de Jesus, mas é um falso profeta. Falso profeta. Né? E antes era um profeta bom e se transformou hoje num profeta falso. Então tem que tomar muito cuidado agora, né? Porque tem muita gente assim na internet. Jesus quer que eu denuncie que existe. Eu não vou falar nomes, mas é muito claro que vocês têm que ficar atentos, muito atentos. Qualquer pessoa que falar que o demônio é muito esperto, qualquer pessoa que ficar falando que o demônio é muito, muito poderoso, qualquer pessoa que falar que você pode ser condenado para o inferno por causa de coisas humanas, coisas que não tem nada a ver, que vai contra o evangelho de Jesus, muito claramente contra o evangelho de Cristo, você tem que começar a vigiar, porque tem que ficar esperto. Tem que conhecer muito bem Jesus, para você não ser enganado por essas pessoas. Tem que conhecer muito bem o evangelho, para você não ser enganado por essas pessoas. Porque você deixa de ouvir o evangelho para ouvir essas pessoas. E aí acaba você sendo enganado por essas pessoas. E elas conseguem enganar. Facinho. E elas usam a palavra de Deus também. Mas aí de uma forma para facilitar o entendimento dessa realidade falsa. Então é muito delicado, gente do céu. Meu Deus do céu, é assustador. É assustador. Né? O sistema do anticristo, o sistema da iniquidade, o que ele está fazendo, é assustador, mas só que não tem poder. Não tem poder. É um poder utilizado por causa dos vícios humanos. É um poder que o humano deu para ele. Quem é poderoso? É o humano. A pessoa humana, ela é poderosa aqui na Terra. E ele usa desse poder que a pessoa tem. Poderzinho pequeno, às vezes, porque ela tem 100 mil seguidores, né? Tem 20 mil seguidores,
80 mil, 50 mil seguidores, a pessoa sobe a cabeça dela, né? Tem bastante gente elogiando ela, sabe? Elogiando, ela se sente poderosa. E aí se veste, então é perigoso. Às vezes é 400 mil seguidores, isso dá um certo, sobe a cabeça da pessoa, sobe. Por isso que, graças a Deus, Jesus me mantém pequenininha e que Ele me mantenha pequenininha mesmo, cada vez mais pequenininha, mais pequenininha. Não me dê muitos seguidores, não, né? Porque para que não tenha perigo. Nem quero, né? Que Deus possa sumir com os seguidores para poder, sabe? Que as pessoas ouçam sem se inscreverem no canal. Tomara, Senhor, que as pessoas ouçam o que eu falo, mas sem se inscreverem no canal. Não preciso saber que meu canal está sendo ouvido, né? Que as visualizações que eu não saiba, que o Senhor diminua, sejam visualizações invisíveis. Que não apareçam essas visualizações dos vídeos. Por favor, não apareça para mim. Me fecha esse entendimento, né, para que eu não seja, nunca suba a minha cabeça esse tipo de poder, porque não vale a pena. Agora, se o Senhor quiser me testar e permitir, então que o Senhor me ajude, né, a manter-me pequena, cada vez mais pequena, cada vez mais vazia de mim mesma. Me ajuda, né? Me ajuda, não deixa que eu entre nessa linha, não, porque qualquer pessoa pode cair nesse buraco aí, qualquer pessoa, né? E eu não confio em mim mesma, não confio, não. Diz que Lúcifer os acusava de dia e de noite, porque na presença do Eterno Pai de toda a Santíssima Trindade os acusou no dia da graça que ainda gozava, desprezando-os com soberba. Depois, na noite de suas trevas e de nossa queda, nos acusa muito mais, sem jamais cessar esta perseguição enquanto o mundo existir. Aí Jesus falou assim, tem gente, Aline, que acha que o demônio tem acesso a Deus por causa de Jó, porque que o demônio foi lá e falou com Deus na hora lá, né, do julgamento da pessoa, que no momento do julgamento o Lúcifer vai, então que ele tem acesso a Deus, a falar com Deus, né, e tal. Então, esse poder que Lúcifer tinha era no Antigo Testamento, tá? Que ele tinha, não tem mais. Ele não tem mais poder. O momento da acusação que o demônio faz é no momento na mente da pessoa. Na mente da pessoa. Tá? É só na mente na hora da agonia. A pessoa está quase morrendo. Jesus quer que eu explique para você. A pessoa está quase morrendo. E aí, naquele momento, tem uma batalha pela alma daquela pessoa. E o Lúcifer está tentando ganhar. No momento da agonia, no momento da morte. Se essa pessoa ela não tem a proteção, né, de Nossa Senhora, que é, né, proteger-nos agora e na hora da nossa morte, amém? Se essa pessoa não pediu a proteção de Nossa Senhora, o Lúcifer tem acesso a essa pessoa. E ele vai tentar mesmo com Nossa Senhora, né, mesmo tendo a proteção de Nossa Senhora. Ele vai, mas ele não consegue aproximar. Se tiver alguém rezando o terço da misericórdia por esse agonizante, ele não consegue aproximar. Né? Se Jesus tiver protegido essa pessoa porque ela divulgou a misericórdia, né, as promessas de Jesus, o Sagrado Coração, essa pessoa também não é atormentada. Tem várias promessas que Jesus fez, né, para vários místicos né, e pela Nossa Senhora, que o Lúcifer não consegue se aproximar da pessoa na agonia, de jeito nenhum. E por causa dos sacramentos também. Se a pessoa tiver em dia com os sacramentos confessado, tiver comungado, né, tiver comungando durante esse período, receber a unção dos enfermos, ela também não consegue ser. O Lúcifer não tem poder, tá? Nesse momento. Então, o Lúcifer não tem mais poder de acusar ninguém. Ele não tem. Ele só tem poder de acusar a pessoa na mente da pessoa. Então, ele não consegue ir lá no céu, falar com Deus sobre aquela pessoa. Ele não consegue, tá? Ele acusa a pessoa. Ele acusa a mente da pessoa que está no pecado. Se você está no pecado, você não confessa, o Lúcifer consegue te acusar e te causar, né, dúvida, tá? E no cristão que está vivo, na pessoa que está viva, ele tenta de todo jeito, através de várias formas que ele pode, até Jesus ele incomodava, né? Quando ele estava, Jesus aparecia e ele estava em posse de alguma alma, estava possuída, você via que ele tentava falar com Jesus. Mas Jesus mandava ele calar a boca. Você tá entendendo? Então, só assim, desde que Jesus existe, é só assim que Satanás consegue falar com Deus. Através da mente das pessoas que conseguem rezar. Então,
Ele usa sempre do instrumento humano para se comunicar com Deus. Ele não pode mais se comunicar diretamente com Deus, né? Então, ele utiliza de alguém humano para falar com Deus. Então, Lúcifer não tem acesso ao céu. Então, tem gente que não entende isso, acha que o Novo Testamento não mudou o Antigo, que o Antigo continua vigorando, que as coisas do Antigo continuam vigorando. Não, Lúcifer não tem acesso mais. Vocês estão entendendo? É muito importante vocês saber disso, é muito importante. Jesus pediu para te falar. Por isso que tem gente que fala que o demônio é poderoso, mas ele não tem poder, ele não pode nem falar com Deus. Ele não tem acesso a Deus em nada. Nada, ele não sabe nada. Ele só fica vigiando os filhos de Deus. Ele fica vigiando aqueles que ele pode vigiar, né? Aqueles que ele pode ouvir. E aí, aqueles que ele pode ouvir, ele fica vigiando, e aquilo que acontece, ele fica sabendo pelo que ele, né? E aí, na história da mística Cidade de Deus, vocês vão ver que ele não sabia quase nada que acontecia com Nossa Senhora, né? Quase nada que acontecia com Nossa Senhora. E enquanto eu estou falando aqui na Divina Vontade, a verdade, o Lúcifer, né? Ele vai ouvir, não eu, ele não consegue me ouvir. Se Deus permitisse que ele chegasse próximo de mim nesse momento, ele não ia entender nada que eu tô falando, nada. Ia ser tudo distorcido na mente dele, porque ele não tem poder de ouvir a verdade. Então ele não consegue ouvir a verdade não entra nele, né? Ele não consegue, ele só ouve mentira. Então, o que ele entende? Como que ele vai saber das coisas que eu estou falando, das coisas que a Luísa falou? Como? Através dos seus aqueles que são das almas que não acreditam na Luísa. Entendeu? Ele vai ouvir a versão das pessoas que não acreditam na Luísa. Então, essas pessoas que não acreditam na Luísa, essas pessoas que questionam a Luísa, elas vão falar coisas. Elas vão falar. E o demônio tem acesso ao que essas pessoas estão lendo, ao que essas pessoas estão vendo. Entendeu? E aí ele entende as coisas sempre distorcidas. Sempre o demônio vai entender as coisas distorcidas. Ele nunca vai entender as coisas como elas realmente são. Nunca. Porque Deus não facilita para ele. Não facilita. A guerra é terrível. Deus não facilita. Então, ele consegue sempre enganar cada vez mais porque ele já vê as coisas tudo errado. Ele já vê as coisas todas sem verdade. Tudo errado, tudo distorcido. Então, ele já vê, ele não é inteligente. Ele não tem inteligência porque Deus não abre a mente dele. Ele não consegue saber a verdade. Nunca. Então, Jesus, ele quer que você saiba disso. Muito importante, tá? Isso aí, muito importante. Depois, a noite de suas trevas e nossa queda, nos acusa muito mais, sem jamais cessar esta perseguição enquanto o mundo existir. Denominou força, poder e reino às obras e mistérios da encarnação e morte de Cristo, porque tudo foi realizado mediante essa morte. Por ela manifestou a sua força e poder contra a luz. Jesus pediu para esclarecer para vocês. Quando tem um exorcismo e daí o demônio fala alguma coisa e as pessoas começam a acreditar, aquilo que o demônio fala de verdade são aquilo que ele soube lá no céu. É aquilo que ele sabe lá no céu. Então, a Nossa Senhora, ele fala que a Nossa Senhora ela é importante mesmo, porque ele sabe das coisas lá do céu. Então, a verdade que ele conheceu é só a que ele conheceu antes dele cair. Aquilo que ele conheceu antes dele cair. Entendeu? Então, aquilo que ele sabe antes dele cair é a verdade que ele conhece. O resto, depois que ele caiu, não sabe mais de nada. Nada. As novidades que Deus trouxe para a Terra, é tudo distorcido para ele. Tudo distorcido. Tá? É a economia da salvação. Esta foi a primeira vez que o Verbo, em nome da humanidade, intercedeu pelos homens ante o trono da divindade. A nosso modo de entender, depois de conferir esta petição com as pessoas da Santíssima Trindade, o Eterno Pai manifestou aos santos anjos parte do decreto formulado no divino consistório sobre estes mistérios. Disse-lhes: Lúcifer levantou o estandarte da soberba e do pecado com toda a iniquidade e furor perseguirá ao gênero humano, astutamente perverterá muitos, manejando-os para destruí-los, com a cegueira dos pecados e dos vícios. Então, tá vendo? Aqui tá confirmando, Jesus está confirmando o que eu acabei de falar. Que astutamente ele perverterá muitos, manejando-os para destruí-los com a cegueira. É a única coisa que ele tem para oferecer. A cegueira dos pecados e dos vícios. Ele é cego.
Lúcifer é um pai cego guiando cegos. Por isso que ele não vai conseguir nunca nada. Entendeu? Nessa perigosa ignorância, em muitas épocas prevaricarão, visto que a soberba, a mentira, qualquer pecado e vício distam infinitamente de nosso ser e vontade. Passamos triunfar a virtude e a santidade. Então, nessa perigosa ignorância, em muitas épocas prevaricarão, né? Vão ficar tentando se manifestar, né? Visto que a soberba, a mentira, qualquer pecado e vício são totalmente distantes infinitamente de nosso ser humano. Então, eles não são maiores que nós. O demônio não é mais maior que nós. Isso é uma mentira ensinada na igreja por pessoas, por falsos profetas. Nesse tempo também, perigosíssimo ouvir isso. Porque a maior mentira que uma pessoa pode contar é falar que o demônio é inteligente. Porque ele não é. A inteligência dele não é inteligência. Entendeu? Ele é totalmente distante, infinitamente de nosso ser e da nossa vontade. O poder que nós temos é o que ele usa. E ele só consegue usar o poder do ser humano pecador, que também está na cegueira como ele. Entendeu? Façamos triunfar a virtude e a santidade. Por esse fim, faça-se homem passível, segundo a segunda pessoa, acredite e ensine a humildade, obediência e demais virtudes, e opere a salvação dos homens, sendo o verdadeiro Deus, humilhe-se e torne-se menor. Seja homem justo, modelo e mestre de toda santidade, e morra pela salvação dos seus irmãos, que é o que é a economia da salvação, né? Que é o nosso Deus humilde, ele faz e nos ensina a ser como ele. E se a gente for humilde como ele, justo como ele, modelo de santidade, né, como ele, humildade, obediência, as demais virtudes, buscarmos isso, nós vamos ser muito mais do que qualquer outro do planeta Terra. A gente sempre vai ser muito mais, mas aos olhos humanos nós somos pequenos. Graças a Deus, eu espero ser cada vez mais invisível. Somente a virtude que sempre triunfa dos vícios seja recebida em nosso tribunal. Elevemos os humildes e humilhemos os soberbos. Então sempre vai ser assim. Mas na terra é ao contrário, você vê ao contrário. E se você quiser ser visto na terra de alguma forma, é porque você está gostando, né, do vício. Se você quer aparecer por algum motivo, se você quiser, qualquer momento que o seu nome seja reverenciado, relembrado, reconhecido, acorda para a vida, você está indo numa direção errada, contra a vontade de Deus. Então, volte sempre para a humildade, para o pequenininho, seja pequeno, seja nada, nada. Tá? As tribulações e os padecimentos sejam por nós tidos como glória. Olha lá. As tribulações e os padecimentos que nós passamos, seja pra gente a nossa glória. Você quer ser considerado por Deus? Seja aquele que mais seja sofredor. Tenha o rosto mais humilhado aos olhos humanos aqui na Terra. Entendeu? Aqui, seja a pessoa mais humilhada, a pessoa mais pequena, a pessoa mais sofrida. A sua imagem na Terra tem que ser a imagem de Cristo na cruz, né? Cheio de chagas, cheio de feridas pelas tribulações, cheio de lágrimas, né? Então, a imagem da Luísa é essa pessoa, né, que viveu plenamente a tribulação, né? Por isso que é um rosto cansado, um rosto de uma senhorinha cansada, sofredora. É o rosto de Cristo. Nós tenhamos o rosto de Cristo. Não queira, né, ser visto como glorioso, como brilhante, como nada a ver, né? Determinemos socorrer os aflitos e sofredores. O rosto de Nossa Senhora, o verdadeiro rosto de Nossa Senhora, é da dolorosa face de Maria. O verdadeiro rosto, quando aparece Nossa Senhora chorando, quando aparece Nossa Senhora triste, lá com lágrimas, esse é o verdadeiro rosto de Maria. Agora, quando coloca Nossa Senhora muito linda, né? E querem ser como ela, linda, brilhante, silenciosa, fofinha, chuchuru, chuchu, xixi, né? Bonitinho. Cuidado com essa imagem de Nossa Senhora muito gloriosa, assim, né? Porque a imagem dela verdadeira mesmo, né? Humana, a imagem humana de Maria Santíssima é dela segurando, né, Jesus no colo. Segurando Jesus no colo, depois ela debaixo da cruz, chorando.
Essa é a imagem verdadeira da virtude de Maria, da humildade de Maria, né? Da força de Maria, né? Das virtudes dela, né? Que a gente possa se igualar a ela, né? Debaixo da cruz, né? Com o rosário rezando. São as lágrimas de Nossa Senhora que a gente está pegando na mão, né? Não queira parecer que você é feliz, que você, né? O testemunho que nós damos de felicidade é da felicidade nas provas. É na felicidade de ouvir a verdade, de viver na verdade, de ter certeza que Deus nos ama, de que Ele nos ama. Da gente, né, desfrutar dessa verdadeira verdade. Essa é a verdade, essa é a nossa felicidade. Quando a gente estiver sorrindo, que o nosso sorriso seja um sorriso verdadeiro, mas é no meio das provas, no meio da amargura, né? No meio da cruz, no meio da verdade, da gente tentando aprender a verdade, né? Essa é a imagem verdadeira dos verdadeiros servos de Deus, daqueles que realmente estão no caminho da cruz e não no caminho da glória da terra. A gente tem que demonstrar que a gente está no caminho da cruz. No caminho da cruz, na via mais difícil, no caminho mais estreito, que que a Santa Faustina mostrou pra gente. A gente tem que ficar parecendo que a gente, né? Essa é a imagem verdadeira do Filho da Divina Vontade, daquela pessoa que está né, que está sofrendo para conseguir fazer a vontade de Deus. Não tá fácil fazer a vontade de Deus. Né? No mundo de hoje não é fácil. A gente aparece sorrindo nas nossas lives. Parece que a gente é muito bonito, brilhante, porque Jesus, ele é muito maravilhoso, né? Ele que quer que a gente, né? Que a gente não apareça tão feio, porque a gente gosta de sofrer. Temos que gostar de sofrer. As tribulações e os padecimentos sejam para nós, sejamos tidos como glória. Jesus fala isso para Luísa muitas vezes. Né? Determinemos socorrer os aflitos e sofredores, sujando-nos. Temos que estar sujos na lama. Temos ido lá buscar o nosso irmão que estava na lama. E sofrer com o nosso irmão. Né? Corrijamos e provemos nossos amigos. Olha lá. Corrijamos e provemos nossos amigos. Corrigir o irmão com a verdade. Né? Não querer agradar pessoas, não. E por este meio alcance nossa graça e amizade, com a qual, conforme suas possibilidades, pratiquem a virtude e operem a própria salvação. Né? Vamos ser perseguidos porque falamos a verdade e corrigimos e exortamos o irmão. Na caridade, claro. Sejam bem-aventurados os que choram. Olha lá. Bem-aventurados os que choram. Felizes aqueles que são pobres e os que padecerem pela justiça e seu chefe Cristo. Nossa! Gente, bem-aventurados os que choram. Se você aparecer chorando, essa é a verdadeira imagem do bem-aventurança que você está apresentando. Né? Sejam exaltados os pequenos, engrandecidos os mansos de coração. Sejam amados como nossos filhos, os pacíficos e nossos prediletos, os que perdoarem e sofrerem de injúrias, amando seus inimigos. Para todos reservemos copiosos frutos de bênçãos, de graças e prêmios de imortal glória no céu. Nosso unigênito praticará esta doutrina e os que o seguirem serão nossos escolhidos, favorecidos, consolados e recompensados. Suas obras boas serão concebidas em nosso pensamento, causa primária da virtude. Permitamos que os maus oprimam os bons e contribuem para a sua coroa. Nossa, permitamos que os maus oprimam os bons. Olha, gente, a gente tem que permitir que que a gente seja oprimidos. Porque isso vai contribuir para a coroa nossa. Enquanto para eles mesmos eles merecem castigo. Então não adianta a gente querer se revoltar contra o Papa, querer se revoltar contra o governo, querer, né, mostrar para as pessoas que eles estão nos fazendo mal. Isso é uma visão errada que estão ensinando para a igreja. Que nós temos que sair para poder, né, lutar contra em favor dos nossos direitos. Revoltar, aparecer na rua, isso é feio. Isso é feio.
né? Tem um bispo que ele está sendo chamado de maldoso lá no Paraguai, porque ele está dizendo exatamente isso aqui. Ele está dizendo isso aqui. Ele falou assim, é feio que uma pessoa pegue o rosário para fazer revolta. É feio que você pegue o seu rosário. É feio, tem gente fazendo isso. É muito feio que você pegue o seu rosário e vai na frente de uma igreja e proíba as pessoas de entrar na igreja. Querendo defender Jesus, você está querendo defender Jesus, né? E não quer que as pessoas vão celebrar uma missa lá na igreja, uma missa afro, aqui na minha paróquia, ex-paróquia, um grupo de católicos pegou o terço e ficaram rezando alto na frente da igreja, na hora que foi marcada uma missa afro. E aí os africanos não puderam celebrar a missa por causa desse povo que estava revoltado, rezando o terço na frente da igreja, falando que estavam protegendo Jesus. Radicalismo. Usando a oração para fazer radicalismo. Jesus não está pedindo esse tipo de comportamento nosso. Permitamos que os maus oprimam aos bons. Se você está sendo oprimido, você vai se revoltar? Se você é um bom que está chorando, você vai aparecer chorando na frente deles para poder eles, né, não fazer o mal? Você acha que por causa que eles estão fazendo mal e você está deixando eles fazer o mal, você está conivente com o mal? Quem disse isso para você? É bem-aventurados os que choram, os que são oprimidos. Você não está sendo oprimido, você que está oprimindo. Você está indo oprimir o mal. Então você está fazendo o contrário, você está entendendo? É. Nossa, então é para mim ficar na minha casa chorando? É, para você ficar na sua casa chorando. Permitir que eles façam o que quiser na igreja? Sim. Então, se alguém for lá na igreja, quebrar a igreja toda, eu não tenho que ir lá tentar proteger Jesus, nada. Jesus, ele é espírito. Aline do céu, então eu não tenho que me colocar na frente de Jesus no Santíssimo Sacramento e tentar proteger Jesus no Santíssimo Sacramento? Nesse momento, não. Seja bem-aventurado porque você chora e é oprimido. Jesus, ele está lá no céu, glorioso, à direita do Pai. Aquela Eucaristia ali tem que ser você, que vai estar chorando e consolando a Deus espiritualmente. E não se colocando como uma defesa humana para proteger a Jesus materialmente. Defenda Jesus espiritualmente, sendo você um instrumento de Deus, sendo você a fonte da verdade. Você acreditando que você é a hóstia viva, que aquela Eucaristia que está lá é você. Quando você está chorando e sofrendo, oprimido. O bom verá escândalos, tá vendo? Conforme Mateus 18:7. Mas infeliz quem os der. Infeliz você que for causa de escândalo e com o rosário na mão, tentando proibir coisas que os outros estão querendo fazer, que não é bom também. Não sei o que é pior. O que é pior? Você está no meio do escândalo ou você só vê escândalo? Bem-aventurado quem sofrer por não o seguir. Os arrogantes e soberbos afligem e insultem os humildes. Os grandes e poderosos oprimam os pequenos e fracos, e estes lhes deem bênção em lugar de maldições. E você
Deseje o bem em lugar de desejar o mal para essa pessoa que está indo lá celebrar a missa afro que você não concorda. Deseje o bem, deseje que ela encontre Jesus, deseje que ela se converta. Reze na sua casa, no silêncio do seu quarto, consolando Jesus, que você acredita que está sendo ofendido nessa missa. Mas não vá lá ser motivo de escândalo na frente da igreja com o rosário na mão. Não vá fazer isso. Não pense que é assim que Jesus quer que você o defenda. A defesa de Jesus não é desse jeito. Provocando escândalo, sendo causa de escândalo. Eu tenho a palavra na minha frente para provar para vocês. Então eu não posso fazer nada. Só posso continuar reafirmando. Enquanto você for viador, seja reprovado pelo homem, para depois serem reunidos aos anjos filhos de Deus e gozar do trono e prêmio que os infelizes condenados perderam. Se a terra está ficando infeliz, deixa ela ficar. Deixa ela ficar. Só eles vendo que eles estão infelizes que um dia eles vão se converter. Sejam os obstinados e soberbos sentenciados à eterna morte. Fazer o quê? Onde compreenderão seu estupro e insolente proceder. Eles têm que ver o mal que eles estão fazendo, senão eles não vão se converter nunca. E você tem que chorar na sua casa, sim, quietinho, chorando na sua casa. Chorar na sua casa e rezando, porque é essa oração lá na sua casa, desejando bem para esses pecadores, é que de repente você conquista eles. O Redentor e os redimidos. Uau, que loucura, gente. Muito difícil falar sobre essas coisas. Para todos terem verdadeira exemplar e superabundante graça, se dela quiserem aproveitar, desça nosso Filho passível, redima os homens a quem Lúcifer fará cair de seu feliz estado. Levantando-os com seus infinitos merecimentos, seja realizada agora a salvação em nossa vontade e determinação. O Redentor será salvador para merecer e mestre para ensinar. Nascerá e viverá pobre. Morrerá desprezado, condenado pelos homens à morte ignominiosa. Jesus ficou na frente do templo alguma vez? Não, fala sério. Jesus ficou na frente do templo alguma vez pregando com toda a multidão lá na frente, proibindo que os fariseus entrassem no templo? Jesus alguma vez fez alguma manifestação deste tipo? Ah, Aline, Jesus quebrou tudo uma vez lá, tá? Só aquela vez, né? Só aquela vez. Só aquela vez. Para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção. Só uma vez. Ele foi causa de escândalo uma só vez. Uma só vez. Depois ele nunca mais fez isso. Então, ele saiu do templo, foi expulso muitas vezes e não voltou. E só ia quando deixavam ele entrar. Se não deixasse ele entrar, ele não ia. Quando convidavam ele a falar, ele ia na sinagoga, senão ele não ia. Nunca forçou a natureza de ninguém. Nunca. Nunca forçou as pessoas a deixarem de fazer alguma coisa. Nunca atrapalhou a liberdade das pessoas. Nunca se colocou na frente da porta de uma igreja para proibir qualquer pessoa de entrar lá dentro. No caso das sinagogas, nunca ele fez isso. Nunca. Entendam todos que o humilde, o pacífico, manso, o que praticar a virtude, sofrer e perdoar, este será verdadeiro imitador de nosso Cristo e será nosso filho. Olha, quem quiser entrar em nosso reino deverá negar-se a si mesmo e levar a sua cruz após seu chefe e mestre, conforme Mateus 10, 22. Meu Deus, Jesus, o senhor está detonando com o povo hoje. Nosso reino será formado pelos perfeitos, que legitimamente houverem trabalhado e combatido até o fim através da oração, né? Estes terão parte no poder de nosso Cristo, agora estabelecido por ter sido rechaçado e acusador de seus irmãos. Em triunfo lavará e purificará os eleitos no seu sangue. Dele é a exaltação e a glória, porque somente ele será digno de abrir o livro da lei na graça. Será caminho, luz e verdade e vida para os homens que venham a mim.
Sozinho abrirá as portas do céu, sendo mediador e advogado dos mortais, que nele terão pai e irmão. Olha só um monte de passagem bíblica aqui. Para defendê-los do perseguidor e acusador. Quanto aos anjos, nossos filhos, que também operaram a salvação em virtude e defenderam o poder do meu Cristo, sejam coroados e honrados eternamente em nossa presença. E Nossa Senhora, gente, Nossa Senhora ficava na casinha dela, rezando. Nunca foi motivo de escândalo, nunca ela foi lá em nenhuma sinagoga, nunca. Nunca foi. Uma vez só que ela foi, que daí Jesus falou, eles falaram assim, sua mãe está aqui, Jesus. E ele falou assim, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A minha mãe é uma delas, é a primeira que ouve mais e pratica a vontade de Deus, a palavra de Deus. Naquele único minuto ali, que foi o momento que ela foi. Ela nunca foi numa igreja, naquela época, uma sinagoga, obrigar as pessoas a alguma coisa. Nunca. Se ela foi convidada como Jesus foi convidado. Ministério dos anjos, esta voz que saiu do trono divino manifestou os mistérios escondidos desde a constituição do mundo e que seriam revelados pela doutrina e vida de Jesus Cristo. Saiu do trono significando muito mais do que posso explicar. Pela mesma voz foram ordenados aos santos anjos os ministérios que haviam de exercer. São Miguel e São Gabriel seriam embaixadores do verbo manado. Olha lá. Olha como eles cresceram, né? Tá vendo que eu falei que eles iam crescer? Ministros, né? De todos os mistérios da encarnação e redenção. Mudou tudo, Jesus mudou as coisas lá. São Miguel e São Gabriel seriam embaixadores do verbo manado de Maria, sua Mãe Santíssima. Ministros para todos os mistérios da encarnação e redenção. Muitos outros anjos foram destinados para igual missão, como adiante direi. A outros, o Todo-Poderoso ordenou que acompanhassem e assistissem as almas, inspirando-lhes e ensinando-lhes a santidade e virtudes contrárias aos vícios que Lúcifer se propusera induzi-las. E na igreja hoje, esses vícios é o que mais tem na igreja, né? Que as defendessem e guardassem levando-as em suas mãos, para que aos justos não ofendessem as pedras das ciladas e enganos armados por seus inimigos, que aos justos não ofendessem as pedras das ciladas e enganos armados por seus inimigos. Predestinação dos escolhidos. Jesus avisou que muitos justos também seriam enganados por Satanás, né? Então estão sendo enganados na igreja. Predestinação dos escolhidos. Outras coisas foram decretadas nesta ocasião em que, diz o evangelista, foi estabelecido o poder, a salvação, a força, o reino de Cristo. Todavia, o que misteriosamente se realizou foi a predestinação dos escolhidos, contados e gravados na mente divina, graças aos merecimentos previstos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó mistério e segredo inescrutável, passado no íntimo de Deus, ó feliz sorte para os escolhidos, que momento importantíssimo, que mistério tão digno da onipotência divina. Que triunfo do poder de Cristo, infinitamente ditosos os membros que foram escolhidos para se unirem a tal cabeça. Ó grande igreja, povo grave e congregação santa digna de tal prelado e mestre. Na consideração de tão alto mistério, aniquila-se o pensamento humano, meu entendimento suspense minha língua e emudece. Nossa, ainda tem bastante coisa aqui, eu tô com uma vontade no banheiro absurda. Nossa, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Vamos lá. A nova lei da graça e a igreja. Neste consistório das três divinas pessoas, foi entregue ao unigênito Pai aquele misterioso livro de que fala o Apocalipse, escrito, assinado e fechado com 7 selos, como diz o evangelista. Só o abriria quando assumisse carne humana, então iria tirando os selos por ordem ao realizar todos os mistérios de sua vida desde o nascimento até a morte. O livro continha tudo o que a Santíssima Trindade decretou depois da queda dos anjos e se referia à encarnação do Verbo. O livro da vida. A lei da graça, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, todos os artigos da fé e quanto nele se contém. A estrutura da igreja militante, sendo conferido ao verbo manado, sumo sacerdote pontífice santo, autoridade para comunicar o devido poder e necessários dons aos apóstolos e demais sacerdotes e ministros desta igreja. Então, temos que ter ele como cabeça. Só que hoje, ele já perdeu, né, um pouco, né, dessa autoridade. Infelizmente, tem muita gente que quer assumir a autoridade, querem descentralizar o poder, né, central da cabeça. Jesus Cristo. Eu li hoje sobre isso, comecei uma série nova falando justamente querendo descentralizar o poder da igreja. Ridículo, ridículo.
Este foi o misterioso princípio da lei evangélica. Naquele trono e consistório secretíssimo, instituiu-se e gravou-se na mente divina que os inscritos no livro da vida seriam os que guardassem essa lei. Daqui originou-se serem representantes ou vigários do Pai Eterno, os pontífices e prelados. Em Deus tem princípios mansos os pobres e humildes e todos os justos. Esta é a sua nobilíssima ascendência, motivo pelo qual se diz que quem obedece aos superiores obedece a Deus. E quem os despreza, Deus despreza. Tudo isso foi determinado na mente divina, sendo conferido a Cristo nosso Senhor o poder de ao seu tempo abrir este livro, que então se encontrava fechado e selado. À espera desse tempo, o Altíssimo outorgou seu testamento nas leis natural escrita, através do testemunho de suas divinas palavras e de misteriosos fatos. Revelou também aos patriarcas e profetas parte de seus segredos. Triunfo dos justos. Por estes testemunhos e pelo sangue do Cordeiro é que os justos venceram, se bem que o sangue de Cristo Redentor nosso foi suficiente e superabundante para todos os mortais vencerem o dragão, seu acusador. Os testemunhos e palavras infalíveis de seus profetas são também de grande virtude e força para a salvação eterna. Não obstante, é livremente que os justos cooperam com a graça a fim de que a paixão, redenção e escrituras lhes sejam eficazes. Alcancem seus frutos vencendo-se a si mesmos e ao demônio. Não somente vencerão Satanás no que ordinariamente Deus manda e impede, mas com sua força e graça chegarão até dar a vida pelo Senhor e sua lei. Por este testemunho conquistarão a coroa e o triunfo de Jesus Cristo. Dar a vida não é morrer, tá? Não é para você passar na frente, para você ser pisado, não. Dar a vida, principalmente, é você aceitar morrer para você mesmo. Entendeu? Isso que é dar a vida pelo Senhor e sua lei. Morrer para si mesmo, não morrer para poder você ir lá, né? Morrer para si mesmo. Você continua evangelizando. Você não pode entrar numa igreja para evangelizar. Você vai numa praça e você vai gastando a sua vida. Você vai na rede social que você tem e gasta a sua vida. Isso é gastar a vida pelo reino de Deus e pela lei de Deus. Isso é gastar a sua vida para continuar defendendo a igreja como ela é, como Deus mandou, a verdade como ela é e como Deus quer. Entendeu? Isso que é dar a sua vida. E não você pegar um rosário e ficar na frente da igreja e atrapalhar os outros de entrar na igreja, seja quem for. Quem você é. Então, isso não é de Deus, isso não é dar a vida, né? Ai, daí se eu for preso, não tem problema, que bom que eu vou ser preso por amor a Jesus. Ai, que legal. Não, você é um motivo de escândalo. Jesus gospe uma pessoa dessa, motivo de escândalo. Acorda para a vida, isso não é dar testemunho de Cristo, não é. Por este testemunho conquistarão a coroa e triunfo de Jesus Cristo, como fizeram os mártires na confissão e defesa da fé. Testemunho é você ser manso e pacífico. Isso é testemunho. Você está chorando e não está gostando do que está acontecendo na igreja, mas esse é o testemunho que Deus quer. Entendeu? Alegria no céu. Por todos estes mistérios acrescenta o texto: alegrai-vos, ó céus, e os que nele habitais. Alegrai-vos, porque sereis morada dos justos e do justo dos justos, Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima. Alegrai-vos, ó céus, porque a nenhuma das criaturas materiais inanimadas, a nenhuma coube maior sorte. Sereis a casa de Deus pelos séculos eternos, recebereis como vossa rainha a criatura mais pura e santa que o poderoso braço do Altíssimo criou. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e os que nele habitais, anjos e justos, sereis companheiros e ministros deste Filho do Pai Eterno e de sua Mãe, membros deste corpo místico, cuja cabeça é o Cristo. Alegrai-vos, ó santos anjos, porque pondo a serviço desses membros vossa defesa e custódia, adquiris prêmios de gozo acidental. Alegre-se particularmente São Miguel, príncipe da milícia celestial, por haver lutado pela glória do Altíssimo e seus mistérios veneráveis. Será ministro da encarnação do Verbo e testemunha singular dos seus frutos até o fim dos tempos. Com ele alegrem-se os seus aliados, defensores do nome de Cristo e de sua Mãe. Seus ministérios não os privarão do gozo da glória essencial que já possuem. Por todos estes divinos mistérios, regozijem-se os céus. Amém. Aline, como que eu devo então participar da igreja se a igreja estiver fazendo algo que eu não concordo? Participa da igreja como pacífico. Pacífico. Participe da igreja de forma pacífica. Se una às pessoas que estão na igreja e seja pacífico. Não é que você está conivente com o que está ali acontecendo, que você não concorda. Não é isso, mas seja pacífico. E seja instrumento de Deus naquele lugar. Quando alguém vir falar com você, você seja a fonte da verdade e fale: eu não concordo com esse jeito de fazer.
né? Posso falar? Eu não concordo com esse jeito de fazer, vamos conversar, né? Dá pra gente poder fazer essa missa afro sem isso, sem isso, sem isso, sem isso, porque eu acho que isso aqui não é coerente, não precisa trazer a cultura desse povo. A gente tá tipo, facilitando para poder ter rivalidades na igreja e ter um diálogo. Ah, mas ninguém quer ouvir, então você continua participando mesmo assim. E aceita aquilo ali como divina vontade. É a divina vontade. Está acontecendo a divina vontade, eu tenho que me resignar e morrer para mim mesmo. Então, eu vou participar da missa do mesmo jeito, mesmo sendo desse jeito aí, importante que eu estou na igreja, né? E nesse momento, quem está representando é o padre. Se o padre deixou, eu não posso falar nada, eu vou morrer para mim mesmo. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Tentou o diálogo, não foi possível, mas não saia da igreja por causa disso. Não seja motivo de escândalo por causa disso. Então, você abaixa a cabeça, então tá bom. Tudo bem, já que vocês querem que seja assim, eu vou continuar aqui porque eu sou de Cristo, eu sou do bem, eu sou pacífico, eu vou me resignar, vou aceitar isso como uma vontade de Deus que está acontecendo, então é vontade de Deus. Vou me resignar. Mal ou bem, é vontade de Deus. E vou confiar em Deus. Não concordo, vou ficar aqui, mas eu vou participar da missa porque eu não vou ficar sem Jesus de jeito nenhum. Mas eu não concordo com esse jeito de vocês fazer, vou continuar firme aqui, né? Mas eu não vou arrumar confusão. Vou continuar participando da igreja normal. Vocês não vão ouvir falar de mim arrumando confusão, não. Pode ficar tranquilo, vou continuar rezando na minha casa, pedindo para que Deus abra o coração de vocês, para que vocês vejam que não é bom fazer desse jeito. Né? Nós temos uma regra que desde sempre foi Jesus que ensinou, que o principal é isso, é a comunhão. E aí não está tendo comunhão. Comunhão é mistura mesmo. É mistura, mas a gente faz Cristo brilhar em primeiro lugar. A verdade cura, gente. A verdade é verdade. Se a pessoa tem a verdade do lado dela, ela consegue convencer as pessoas. Mas como ela, né? E se ela não convenceu, tenha paciência, que o tempo vai falar as coisas, o tempo vai revelar. E deixa para Deus revelar a verdade. Deixa para Deus revelar, né? Entendeu? Você tá incomodado? Vai, fala com o sacerdote. Fala que você tá incomodado. Fala só na sua confissão. Ó, padre, eu acho errado esse jeito da igreja tá se comportando. Ah, bispo, eu tô achando errado esse jeito que tá se comportando. Mas eu não posso fazer nada, eu sou pequenininho, não sou ninguém. Então eu aceito a minha pequenez, aceito morrer para mim mesmo, aceito ser invisível, aceito não ser ouvido. Sem problema, eu aceito. E coloco nas mãos de Deus e Deus vai te defender. Deus vai te defender e você vai ver que a verdade vai aparecer por causa da sua mansidão e da sua pequenez, da sua ação pacífica. Eu creio nisso que eu estou dizendo. Por isso que eu sou assim do jeito que eu sou. E vou continuar seguindo Jesus pelos exemplos que ele me deu. Pelos exemplos que ele dá na palavra dele. Né? E não vou arrumar confusão, não vou ficar levando minúcias pro confessor. Ah, eu não vou participar, não vou comungar, porque isso. Ah, não, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar comungando, vou continuar participando, vou continuar servindo. E vou fazer o que for possível. Vou tentar ser aquela pessoa que vai estar lá na frente para poder ter a voz no momento certo para falar a verdade. Vou assumir lideranças, vou assumir liderança de algum grupo que tenha a ver mais comigo e vou trabalhar. E vou trazer o meu jeito de fazer. Na verdade, é assim que eu penso. É assim que eu penso. E assim vamos. Eu penso porque Jesus pensa assim, então eu penso como ele pensa, entendeu? É ele que faz a minha cabeça, não é ninguém mais além de Jesus. Estivermos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.